Boa tarde a todos e a todas que nos assistem em mais uma teleaula pelo curso da Telemedicina da UFG. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e hoje nós vamos discorrer a respeito da parte 2 com o tema disfluências, gagueira, taquifemia e as suas implicações. Caso vocês não tenham assistido, na parte 1 eu dei bastante detalhes, hoje eu vou passar algumas partes, porque o nosso objetivo é falar mais sobre como é o atendimento, como se desenvolve a terapia e como é a fase do planejamento terapêutico. Atualmente, nós temos as disfluências, né? Elas estão sendo bastante difundidas, principalmente no mundo agora que está extremamente comunicativo, nós precisamos muito de comunicação. E vocês podem até ter visto em algumas teleaulas, e até mesmo aqui comigo, em algumas vezes, ou até mesmo no decorrer de hoje, a fluência, ela pode ser, que a gente fala, as disfluências, elas são rupturas típicas na fala. E a fluência, ela é algo que nós não conseguimos fazer 100% em todos os momentos da nossa vida. Então, pode ser que em algum momento nós fiquemos disfluentes e isso vai estar dentro do contexto tudo normal e essas são algumas atitudes aceitáveis, por isso que depois a gente vai ver os modos e os tipos de disfluências que nós temos. Esse distúrbio é tido como um distúrbio multidimensional e involuntário, então nós não temos uma única etiologia. Existem várias pesquisas, especialmente hoje com a ressonância magnética, que vão especificar algumas áreas cerebrais que são mais ou menos ativadas quando a pessoa é uma disfluência atípica ou gaga. Mas, no geral, a gente percebe que são vários os fatores que interagem entre si e que vão contribuir para que essas disfluências ocorram. De um modo geral, nós dizemos que nós temos disfluências comuns, típicas do então, né, pois é, e as atípicas ou gagas, que é o que nós vamos discorrer a respeito da terapia, né, de como fazer as abordagens. E a gente também pode falar da taquifemia, que ela pode ou não estar associada à gagueira, tá? Que ela normalmente, as duas meio que caminham juntas. Então, isso eu coloquei esse pratinho para a gente mais ou menos fazer só esse escalonamento, mas as coisas às vezes não ocorrem tão separadamente no dia a dia. Por isso é que é interessante a gente observar algumas coisas e saber fazer o encaminhamento no tempo devido. A comunicação é algo muito maior, é o ato de transmitir uma mensagem, né? E nós termos a recepção de uma mensagem como uma resposta. E esse processo, além de complexo, ele envolve várias estruturas, principalmente no caso do ser humano, porque nós não temos apenas um órgão fonador, nós temos vários órgãos que se entrelaçam e se projetam para que a produção da fala ocorra. Então, nós temos também, falando sobre comunicação, os meios de comunicações verbais, que seriam a fala, a linguagem, e os não verbais, que seriam as expressões faciais, a postura, os gestos, o olhar, a linguagem corporal, especialmente quando a gente tem uma observação, um olhar mais, principalmente para quem trabalha com comunicação visual, para quem trabalha com mídias em geral, e a gente tem que atingir públicos, né? Então a gente tem observado bastante que a forma como se fala, ela tem que estar condizente com a linguagem corporal. Muitas vezes a gente percebe algumas coisas que não combinam pela própria forma de se portar da pessoa, do desconforto ou conforto em que ela apresenta. Nesse formato mesmo de teleaula, vocês podem ver que a gente normalmente, os professores acabam ficando meio que engessados, a gente fica um pouco engessado. Porque é vídeo, né, e a gente só tem uma parte do corpo que é filmado, então a gente tem que se expressar quando a gente quer enfatizar alguma coisa muito com as entonações, com as expressões faciais e esse estilo de imagem, né, então ele vai às vezes facilitar para algumas pessoas e outras vão se sentir menos à vontade. Então muitas vezes vocês vão ver algumas teleaulas que às vezes a pessoa parece um robozinho,
porque às vezes a pessoa não tem muita experiência, não tem muita vivência, ou mesmo às vezes aquele dia que ela está gravando aquela teleaula, ela não está se sentindo bem, e isso você pode perceber pelo conteúdo, pelo áudio e pelo vídeo, né? A fala, ela é o ato motor que permite a transmissão dos sons, palavras, frases, e é ela que vai expressar os nossos pensamentos, tá? Essa capacidade, ela é inata do ser humano. Nós temos essa capacidade que é única, mesmo o papagaio, né, reproduzindo algumas coisas, ele pode ser algumas frases, algumas coisas que a gente vê, pássaros cantando, algumas coisas assim, mas a fala humana, a articulação, ela é própria da espécie humana. Quando a gente fala sobre linguagem, a gente tem que lembrar do circuito comunicativo, tá? Porque ela é basicamente, quando a gente fala em comunicação oral, um sistema organizado de símbolos linguísticos. Por isso é que muitas vezes a gente não tem o conhecimento de uma determinada língua, mas se você percebe a forma de expressão da pessoa, você às vezes até entende um pouco do que ela fala. É muito comum quando várias pessoas, eu mesma quando eu estive fora, a gente entende muito que as pessoas falam em espanhol, mas eles não nos compreendem, eles têm uma dificuldade muito grande. E lógico, nem todas as palavras que são traduzidas ao pé da letra no espanhol, elas são o equivalente no nosso idioma português. Então a gente também precisa fazer essa adequação. Além disso, esses símbolos linguísticos, eles são usados então, pela espécie humana para comunicar no nível abstrato, né, sendo uma habilidade altamente sofisticada. Por isso é que a gente fala que ele envolve um circuito comunicativo e um processo de simbolismo da realidade. A linguagem, ela é entendida como um efeito de sentido. Então, ela vai transmitir para as pessoas o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, o que eu estou almejando, e eu tenho que observar para que não haja falhas dentro do meu processo de comunicação, porque senão a pessoa pode entender uma outra coisa ou ela não vai compreender totalmente o sentido, né, do que eu estou, da mensagem que eu estou querendo passar. Quando a gente pensa em disfluência, especialmente na gagueira, nós temos que pensar na integração auditivo-motora. E o ato motor, ele exige um planejamento. Então, é preciso que a gente faça um planejamento motor. O que eu vou? Eu vou abrir a boca? Quanto? Eu vou mexer a língua? Eu vou precisar falar um som oral? Eu vou falar um som nasal? Eu tenho que pensar, esse envolve todo esse mecanismo de planejamento. Quando eu estou executando, agora, por exemplo, eu tenho que pensar nessa execução, eu tenho que pensar na minha qualidade vocal, eu tenho que pensar em como eu vou projetar a minha voz. Isso assim acontece em milissegundos, a gente não pensa para fazer tudo isso, porque nós temos essa habilidade. E a integração auditivo-motora, junto com a audição, muitas vezes nós estamos nos ouvindo. Uma das abordagens terapêuticas que nós temos é quando nós falamos em coro. Então, quando a pessoa que tem uma disfluência gaga, ela começa a ler em voz alta, junto com outras pessoas ou com mais de uma pessoa, a tendência dela não gaguejar, porque ela se preocupa mais com o ritmo, em seguir aquele script, né, que está sendo proposto, e isso faz com que a voz dela fique muito mais tranquila, fique muito mais fácil e ela se solte e consiga fazer o ato comunicativo. Os tipos de disfluências que nós temos, a grosso modo, a gente pode dizer que são essas três, tá? As desenvolvimentais, elas são disfluências adquiridas na infância. E nós vamos falar que há um período em que a criança está adquirindo sons linguísticos, ela está fazendo uma experiência de vocabulário e ela pode ter algumas hesitações, alguns prolongamentos, e isso vai estar dentro do padrão normal. E pode ser que ela persista por mais tempo e isso cause a famosa disfluência atípica ou gaga, e que ela vai ter que ser observada na sua peculiaridade e fazer um planejamento adequado.
Neurogênicas, elas são adquiridas após algum dano neurológico. Normalmente, elas se seguem após uma AVE, um traumatismo crânioencefálico, algumas neuropatias. Então, dependendo do que a pessoa venha a passar durante o seu momento de vida, ela pode ocorrer tanto em pessoas mais velhas quanto em crianças. Eu já peguei crianças que tiveram traumatismo e ficaram disfluentes, então tiveram que ser reabilitadas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre prognóstico, então eu vou falar depois com mais propriedade, com mais calma, tá? E as psicogênicas, que são menos de 8% dos casos, porque normalmente a gente associa muito com a questão da ansiedade, que realmente pode estar atrelada, tá? Mas ela normalmente vai ser observada na adolescência e na vida adulta, que é quando a gente tem uma certa instabilidade, muita modificação, a questão de responsabilidade, de hábitos, de rotinas, né? Então essas disfluências podem ocorrer. Caso você consiga resolver isso internamente, ela vai ser superada de uma forma mais fácil. Em termos de epidemiologia, tá? Nós dizemos que 5% das crianças entre 2 e 5 anos de idade apresentam a disfluência em virtude, então, dessa imaturidade ou de uma maturação mais lenta, tá? Das redes neurais, do processamento de fala e da linguagem. Normalmente, a proporção que nós encontramos é de 4 meninos para uma menina. Vale lembrar que normalmente a menina, ela costuma adquirir a linguagem expressiva muito mais rápido do que o menino. O menino, ele às vezes fica mais introspectivo, ele vai tendo os banhos de sons, ele vai tendo contato com as palavras, mas ele consegue ser mais econômico, vamos dizer assim, quando ele quer falar. E a menina não, por si ela já é mais prolixa, ela já gosta de conversar, de perguntar. Então isso também é algo que faz com que exista essa proporcionalidade maior para o menino. Dessas crianças que nós falamos, esses 5% dessas crianças, cerca de 80% vão conseguir se recuperar naturalmente, então elas vão passar por esse período tranquilamente, enquanto que 20% vão continuar gaguejando de uma forma crônica, tá? E aí a gente vai observar que pode ser tanto a severidade, né? Ela vai ser determinada também de como essa pessoa lida com esse mal-estar, porque acaba que é uma coisa que gera dificuldade social, dificuldade familiar. E há uma coisa que é muito interessante, a pessoa que é disfluente, gaga, ela vai gaguejar principalmente com as pessoas da família e com as pessoas que ela tem mais costume. Por quê? Ela se sente mais segura e, ao mesmo tempo, ela se sente menos cobrada. Caso a família ou essas pessoas cobrem muito, aí a coisa muda um pouquinho de figura, mas normalmente nesses ambientes a tendência de gagueira é muito maior. A remissão espontânea ela vai ocorrer com muito mais frequência entre meninas, né? Então a proporção é menor em meninas e a remissão é melhor nas meninas. Enquanto que e a gente observa que aproximadamente, né, de 5 adultos, 5 homens para cada mulher. Eu já peguei mulheres gagas, né, mulheres disfluentes, e algumas tentavam, né, várias técnicas que viam pela internet, tentaram ficar mais calma, mas elas sempre associavam muito com a ansiedade, com a pressão, e às vezes isso não é algo sim, extremamente relacionado com a disfluência dela. Por isso que a gente tem que observar quais são os pontos gatilho, o que causa, onde causa. Existe uma situação específica, então a gente normalmente faz também um mapeamento, especialmente se a pessoa é adolescente e adulta, a gente consegue fazer um mapeamento para que a gente tenha uma melhor assertividade no nosso planejamento e no nosso desenrolar terapêutico. Ainda nós não sabemos por que muitas crianças superam a gagueira e há alguns anos após o surgimento dos seus sintomas, enquanto que outras continuam gaguejando pelo resto das suas vidas, tá?
é algo que a gente percebe isso no mundo inteiro, existem estudos no mundo inteiro e a gente ainda não conseguiu identificar, né, uma forma específica para todos. Crianças entre 2 e 4 anos de idade, elas podem passar dessa fase que a gente chama de gagueira natural, uma disfluência natural, tá? Como eu falei, por causa da imaturidade neural, a questão da linguagem mais lenta, tá? E os pais devem estar atentos, porque se esse problema, se essa disfluência persistir por mais de 6 meses, algo já deve ser feito para que a gente faça uma investigação. Às vezes, apenas a investigação, ela já, com alguma orientação, a família e a própria criança, ela consegue se resolver, tá? Como eu falei para vocês, a taquifemia é uma outra forma de disfluência, tá? Que ela está muito caracterizada por uma fala muito rápida, sem coordenação com o articulatório, a pessoa vai falando, vai atropelando, ela não tem pausa, ela não tem nada, e você tem pausas inadequadas e tal. Então, às vezes, a pessoa ela vai estar muito associada ao nível de ansiedade. A taquifemia, sim, é algo que a gente pode dizer que está muito associado. Ela é uma síndrome da alteração da fluência de fala, pode ser, frequentemente, ela tem uma tendência de ser congênita. Então, se você já tem pessoas que são falantes rápidos, você pode observar na família que tem outros falantes rápidos. E é frequentemente associada à gagueira. O ritmo da fala é mais rápido do que o normal, a fala ela se mostra desorganizada e a pessoa não tem muitas vezes a consciência do seu problema, tá? Então muitas vezes, dizem, eles chegam para a gente, dizem que eu estou fazendo isso, mas eu não acho. O mês de outubro, agora recentemente, dia 22, foi dito como o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. No Brasil, nós temos 2 associações muito importantes, né? 2 instrumentos muito importantes. Um é a Associação Brasileira de Gagueira, a Abragagueira, inclusive que nesse mês eles estão, assim, já tiveram várias lives, várias coisas a respeito do tema. E nós temos o Instituto Brasileiro da Fluência. Em 2021, e agora, né, nesse mês de outubro, o tema foi Gagueira com Ética e Seriedade. O que o Instituto Brasileiro de Fluência tem feito? Ele também, além dele promover todo mês de outubro, né, o mês de atenção à gagueira, ele tem feito com que haja pesquisa junto à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, junto a outras instituições, junto com o pessoal da Sociedade Brasileira de Psicologia, eles têm feito trabalhos para observar e para difundir, né, principalmente gagueira não é uma coisa para se brincar, ela não é uma brincadeira, né? Então, o que a gente tem observado que até muitas pessoas têm limitações, inclusive no meio de trabalho, limitações sociais, por serem gagas, enquanto que outras, tipo David Brasil, conseguiu se sobressair pela gagueira. Então ele não quer fazer tratamento, porque ele fala, olha, as pessoas me conhecem como gaguinho, então eu preciso ser assim. Então algumas pessoas, elas são até caracterizadas. A gente teve há alguns anos atrás alguns personagens, né, em alguns programas humorísticos que eram gagos, algumas novelas em que tinha uma pessoa gaga. Então, não também por acaso, para que as pessoas começassem a descobrir que existem esse grupo de pessoas, que qualquer um de nós pode ficar disfluente em algum momento e que as pessoas têm que lidar isso de uma forma mais séria, de uma forma mais respeitosa para com essas pessoas. A gagueira ela ocorre quando a continuidade do fluxo da fala é interrompida de forma anormal. Então, como eu falei para vocês, por uma repetição, um prolongamento, que pode ser desde uma sílaba, um som, um fonema, como a gente fala, uma sílaba, uma palavra, uma frase, a postura articulatória que não foi muito bem assertiva, uma distorção que aconteceu de algum fonema e alguns comportamentos de evitação e de esforço, porque a pessoa que é disfluente, gaga, ela às vezes tem um momento de antecipação. Então, se ela acha que ela vai falar uma palavra e aquela palavra ela vai tropeçar, ela não vai conseguir articular adequadamente, ela modifica. Então, é um outro esforço mental muito grande que as pessoas fazem
E muitos deles já tem até aquela questão de comedido, sabe? A pessoa já fica até comedida. Quando alguém faz uma pergunta, ela responde sim, não, sei. Ela já fica assim, porque ela já tem uma predisposição para falar, nossa, se eu falar muito, eu vou gaguejar e essa pessoa pode rir de mim. Então, o que a gente tem visto aqui no Brasil, aproximadamente 2 milhões de pessoas apresentam a gagueira. E isso é muito, se a gente for pensar pelo percentual, né? E isso em várias faixas etárias. Eu já tive, inclusive, alguns pacientes, né? Principalmente quando eu tinha me formado. Eu já estou agora, gente, com 30 anos de formada. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Já tem um tempinho bom. E logo quando eu saí da faculdade, os meus primeiros casos foram de pessoas com disfluência gaga. E eu tive inclusive, assim, já com nível superior, trabalhando num bom emprego. E ele tinha uma dificuldade enorme de até pedir para uma pessoa fazer um serviço, ou mesmo para a pessoa, ele falar ao telefone, ele pedir uma passagem. Então, assim, muitas vezes ele deixava bilhete para a secretária fazer muitas coisas por ele, porque ele mesmo se sentia incapaz. Então, ele já tinha tido experiências fluentes tão ruins, né, que ele não, e as boas experiências fluentes que ele tinha tido, ele não tinha valorização delas. Então ele se achava tão mal fluente que ele não se permitia fazer algumas coisas muito simples, como ligar, pedir uma pizza, né, atender o telefone. Então, se a secretária não tivesse, o telefone tocava, ele não pegava aquele telefone para atender. E eram coisas que limitavam, inclusive, a questão trabalhista. Brilhante, extremamente inteligente, extremamente dinâmico, com um raciocínio muito rápido para muitas coisas, e não conseguia ter uma limitação para atender um simples telefone. Então, isso é algo que a gente observa, o quanto é importante a gente ser respeitoso e a gente ter essa noção de o quanto bem ou mal nós podemos fazer para as outras pessoas. Todos nós somos diferentes, né? Então, nós temos que observar, inclusive assim, tem várias palestras falando sobre isso, a questão das diferenças, né? Cada um é diferente. Olha que coisa boa é ser diferente. A gente também tem, cada um de nós, dentro da sua esfera, nós temos avanços e retrocessos. E às vezes o retrocesso, ele vai nos dar mais impulso para a gente melhorar na outra vez, para a gente ganhar mais força, para a gente ter mais autonomia, ter mais consciência. Então, inclusive, existe uma abordagem da terapia que ela fala sobre a autogerência, o autoplanejamento, o autoconhecimento. Ele é muito importante, principalmente para a pessoa que já é adolescente, adulta, para que ela consiga, né, ter momentos fluentes e saber que ela consegue, que ela pode, e que quando vier algum momento de desfluência, que ela der um tropeção, como que ela vai reagir, né? Da forma como ela reage é a forma também que muitas pessoas vão, às vezes, passar até despercebido, ou mesmo se a pessoa percebeu, ela não vai nem comentar, ela não vai nem querer criticar por aquele momento. Os exames de neuroimagem, eles estão aí para nos ajudar bastante, tá? Então a gente não tem como hoje não ouvir, não ver, né? Coisas que são muito importantes. Hoje, com os exames de alta resolução, nós temos percebido muito mais coisas sobre o nosso cérebro, especialmente. Então a gente tem um grande apoio da neurociências por conta desses exames laboratoriais, por esses experimentos. E dentro da disfluência, nós observamos que as pessoas que gaguejam exibem sutis déficits estruturais, envolvendo primariamente áreas do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, ele é basicamente responsável pela produção da fala fluente. Então, nós temos lá, né, uma zona que nós falamos que é a área de Wernicke, a área de Broca. Então, uma é especialmente relacionada a Wernicke, a audição, e Broca, a linguagem. Então, é preciso que essa área esteja íntegra. Lembra quando eu falei dos traumatismos, né? E de alguns acometimentos que podem acontecer no cérebro? Quando são bem nessa região ou próximas a essa região, a gente vai ter um problema de fala, que não necessariamente a gagueira, mas pode sim estar associado. Uma coisa que também nós devemos falar
é sobre os concomitantes físicos. Existem pessoas disfluentes que não os utilizam e outras utilizam até como mecanismo de destrave, tá? Então, a pessoa, enquanto gagueja, ela pode apresentar algumas expressões corporais, tá? Como sinais de gagueira. Então, às vezes, ela tá batendo os pés, piscando os olhos, tá? Bem fortemente. Tipo os tiques, né? Seriam aqueles tiques, mexendo com a cabeça, tá? Então, esses são alguns bem físicos, bem evidentes, quando você tá vendo, né? Inclusive, teve algumas pessoas que a gente fala assim, teve um caso de uma pessoa que não era disfluente, mas ela tinha um tique e ela disse que dependendo da pessoa, ela achava que ela estava piscando, tipo assim, estava como se ela estivesse cantando a pessoa, e é um tique dela, né? Então, quando a pessoa já tinha um costume e tudo, mas quem às vezes a via pela primeira vez, ela teve algumas situações de constrangimento, principalmente tipo feira, alguns locais assim, no dia a dia do cotidiano dela, fazendo compras no dia a dia, que eram pessoas que não lidavam, que não sabiam que era assim, achando que ela estava interpretando de uma forma inadequada o que ela estava falando com a pessoa, pela forma que ela fazia de piscar e mexer a cabeça. Se esse tipo de angústia se tornar recorrente, tá? E é muito importante procurar um profissional da área da fonoaudiologia para fazer uma avaliação. Lembrando também que ela pode ser transitória. Então, algumas vezes essa disfluência, ela pode desaparecer, pode ter sido gerada por uma ansiedade, mas é sempre bom fazer a investigação e a gente, enquanto profissional da área, fazer os apontamentos, direcionar, fazer as orientações mais adequadas. O que nós temos observado, tá? É que principalmente os pais, os cuidadores, né? As pessoas que estão mais próximos, os avós, os tios, alguns primos, né? A gente tem casos assim, tia, eu acho que meu primo, eu já tive paciente igual, meu primo faz isso, meu primo faz isso. Eu não faço. Quer dizer, eles às vezes observavam coisas nos outros, às vezes eles não percebiam a dificuldade de fala que eles tinham, mas eles percebiam o que o primo fazia, né? O que a prima fazia. Atualmente não existe uma única técnica que funcione para todas as pessoas que gaguejam, tá? E no momento a terapia fonoaudiológica é realizada principalmente mais assertivamente, um planejamento, um tratamento mais assertivo. É ideal que essa pessoa seja um profissional especializado, tá? Ou que tenha vivência com a disfluência gaga, com a taquifemia, né, com algumas alterações que ocorrem, para que esse tratamento tenha um resultado, inclusive, mais rápido. O que é importantíssimo nós observarmos é que nós temos uma fantástica máquina de fala, né? E quais são os grandes componentes da fluência? A respiração, a fonação e a articulação. Porque através da articulação eu vou fazer a minha modelagem e isso vai influenciar como eu falo, como é a minha fluência. Existem pessoas que não abrem a boca, elas falam muito focinho fechado. Isso é muito difícil porque ela está despendendo muito mais energia. Existe a pessoa também que fala assim o tempo inteiro, fazendo muita careta. E isso pode o quê? Confundir o interlocutor. Ao invés dele prestar atenção na mensagem, ele vai estar muito preocupado com a careta que a pessoa está fazendo. Então, é uma questão do distrator, né? Muitas vezes a gente usa artifícios distratores e que vão prejudicar a minha comunicação. O sucesso terapêutico, principalmente em crianças, frequentemente leva menos tempo, tá, do que o necessário para os adultos. E a obtenção de um padrão normal de fluência é a meta para a maioria das crianças. A gente, inclusive, assim diz, hoje a gente diz que a gagueira, ela não é uma doença, mas ela é uma condição. E a forma como eu lido com essa condição é interessante para que eu consiga também restabelecer e conseguir momentos de fluência com maior frequência. Se a criança continuar gaguejando durante a adolescência e depois, o que a gente perde, né? Que a gente fala, nós temos as janelas de crescimento dinâmico, as janelas de oportunidade, tá? Que são regiões no cérebro que dão suporte à fala fluente e isso tem a ver com a neuroplasticidade. Então,
Com esses exames de imagem, hoje nós descobrimos que existem sim alguns pontos no cérebro gatilho para que a gente possa ativar com mais rapidez essas áreas de transmissão de impulsos e que a gente consiga ter uma fala mais próxima da dita normal, tá? Da dita fluente. Um adulto, ele vai ter muito mais probabilidade de ser resistente às mudanças, porque muitas vezes a abordagem ela é feita através da observação. Às vezes a gente vai pedir para fazer tem que pedir alguns exercícios, né? Tanto de articulação, quanto de impostação, de leitura. Algumas coisas de desafios, né, a gente vai tentar fazer durante a terapia. E o adulto, ele é muito mais resistente. E às vezes, como ele já está acostumado, por exemplo, eu vou até a minha residência. Ele não vai falar casa, não fala apartamento, não fala casa. Por quê? Ele acha que se ele falar esse tipo de palavra, né, principalmente o fonema k, g, são os que mais a gente observa que a pessoa tem as hesitações e os prolongamentos na fala. Então, normalmente, se a pessoa já antevê que ela pode ter um problema, ela já troca de vocabulário. Uma outra coisa que a gente vê, com essas coisas que eu falei, é importante que a gente tenha, né, durante as intervenções terapêuticas no adulto, tá, uma modificação dessa gagueira. A gente às vezes não vai conseguir que ele fique fluente 100% das vezes, né, ou 90% das vezes. Às vezes o percentual ele não vai ser tão grande, mas o que nós esperamos? Não uma fluência normal como os outros pares, mas uma fluência muito mais próxima, tá? A um padrão de fala de forma voluntária, mais controlada, mais consciente, através da reaprendizagem desses componentes da fluência. Então, se você consegue um adolescente e um adulto que está aberto, que queira realmente modificar a sua forma de falar e comece a ser o nosso parceiro durante a terapia, com certeza o nosso andamento vai ser muito mais rápido. A satisfação daquela pessoa pelo seu esforço vai ser muito mais vista, porque às vezes um pequeno avanço para aquela pessoa vai ser um avanço muito grande, ela vai começar a valorizar mais, e isso vai dando maior incentivo, vai melhorando a autoestima, vai melhorando com que ela faça a sua modulação, né? E o progresso vai acontecendo de uma forma mais rápida. Como eu falei para vocês, é importante que a gente pense em alguns pontos. Primeiro, a gagueira ela é uma condição e não uma doença, tá? Então a gente fala assim, é algo que tem cura? Ela não é uma doença, ela é uma condição. Então a gente fala que sempre tem melhoras e as melhoras vão ser de acordo com o que nós conseguimos, né, dentro do empenho e também da vivência que você tem. E existem também, viu, pessoas que às vezes começam a fazer o atendimento, elas dão uma melhorada, elas mesmas se dão alta. Então, muitas vezes, elas não tiveram a alta do profissional, mas elas acharam que já estava bom, já estava no nível, e às vezes elas nem nos comunicam também. Isso é muito comum no dia a dia com outras patologias também. No geral, quais são, né, os passos que nós utilizamos para fazer o atendimento? Primeiro, a anamnese. Então, durante essa coleta de dados sobre a vida, inclusive sobre gestação, número de irmãos, como foi o desenvolvimento motor, né, de linguagem, como é que foi o desenvolvimento social dessa criança, os hábitos alimentares. Então, a gente faz um levantamento muito grande para a gente poder observar, principalmente se essa disfluência começou na infância. Nós temos as avaliações que eu vou falar para vocês, tanto a avaliação informal quanto a formal, elas são de extremo valor e a gente vai fazer um comparativo. O acompanhamento, que ele pode ser apenas um acompanhamento mais distante, por exemplo, o pai percebeu que essa criança está gaguejando, tem mais de 7, 8 meses, ele já tentou conversar, a mãe já tentou conversar e às vezes só piora.
vão estar buscando ajuda profissional. Muitas vezes eu costumo fazer uma avaliação, normalmente em 2 momentos diferentes, peço às vezes para agora com a mídia, que é tudo mais fácil, então o pai ou a mãe faz uma filmagem de uma situação informal na própria casa, ou às vezes numa situação em que a criança está fazendo uma leitura, quando ela já está em idade escolar, e eu dou uma analisada, faço as orientações e a gente aguarda um mês, normalmente a gente faz um acompanhamento mensal, e aí? O que vocês viram de avanço? Como é que tá? A gente observa que já começou a ter, por exemplo, eu faço avaliação, já começou a ter concomitante físico, então a pessoa já está travando, apertando o dedão, destravando com o braço, mexe com a cabeça, então, quer dizer, já tem alguma coisa, então a gente já começa a intervir, tá? Então, o acompanhamento ele pode ser prolongado, mais espaçado, ou ele pode já começar como terapia. As orientações, principalmente, elas devem ser direcionadas para os familiares, como eu falei para vocês, e isso estendendo aos co-participantes da família, então não só aquela família nuclear, tio, avó, tá? Pai, mãe, irmão, mas a gente tem aqui os cuidadores, a gente fala da escola, a escola é extremamente importante, então a gente faz uma orientação para a professora, para a coordenadora, a gente às vezes já teve casos que eu solicitei para ter uma conversa na sala de aula com todos os alunos, a gente fez um dia porque tinham crianças de 2 salas, então a gente reuniu as salas, fez um jogo, fez alguma coisa e dentro disso eu pedi para que naquele momento eu pudesse ter um momento de fala para falar um pouquinho sobre a disfluência gaga, o que era, para que as outras pessoas não ficassem sendo perturbadas, especialmente pelos colegas de sala. E nós fazemos também muitas coisas com a comunidade. Então a gente precisa falar às vezes, passar algumas orientações para vizinhos, para pessoas que estão ali próximo na redondeza, e as associações, como eu falei para vocês, tanto a Abra Gagueira quanto o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Fluência, eles fazem principalmente no mês de outubro, mas a gente tem feito conscientização em outros momentos, em outras situações também ao longo do ano, tá? E daí nós chegamos na terapia, na intervenção direta, como eu falei para vocês, que já é alguma coisa mais formalizada, que depois eu vou falar os critérios durante a avaliação e a terapia, e a reavaliação. Essa reavaliação, dependendo do caso, ela pode ser feita a cada 3 meses, a cada 6 meses, tá? Dependendo do local e do acometimento, eu prefiro fazer a cada 6 meses. Então, é um período que a gente pega um período maior. Quando você tem uma fluidez, um ganho muito grande, com 3 meses a gente já pode estar fazendo uma devolutiva. Por quê? Para a própria pessoa saber, E às vezes eu pergunto, e aí? A gente pode falar, para a mãe, já pode... Você quer que comenta sobre isso? Não, muitos deles falam, não, espera um pouco mais, espera eu estar mais seguro. Então, por isso que às vezes as reavaliações eu faço de uma forma minha a cada 3 meses, mas nem sempre eu passo como devolutiva a cada 3 meses, tá? Nós temos algumas orientações agora que vale para todas as pessoas usarem, que são as tarefas indutoras de fluência. Então, quando você se pegar desfluente, ansioso demais, alguma coisa, algumas atividades elas vão ser importantes para a fluência. A primeira delas é o cantar. Por que o cantar é bom para a pessoa desfluente? Quando nós cantamos, primeiro, quem canta seus males espanta, Então, quando nós cantamos, normalmente a gente canta distraidamente, nós estamos preocupados com o ritmo, nós vamos estar trabalhando com pausas e a melodia, e isso faz com que a nossa fala fique melhor, fique mais solta, a gente não tenha tantos pontos de tensão e de ansiedade. Então, isso faz com que poxa, eu consegui falar, nossa, eu cantei essa música, Algumas vezes eu costumo falar para algumas mães também, sabe aquela criança assim que está desatenta,
bonita, tá olhando ali, tá assim, né? Parece que tá em todo lugar, menos ali com você. Então, às vezes a gente fala, para chamar até pelo nome, né? E eu lembro de um dia, o meu sobrinho era bem pequeno, e eu acho que ele tinha uns 3 anos e 2 meses, 3 anos e meio. E um dia eu cheguei na casa dele, ele estava de castigo, balançando, né, a perninha, a cabecinha assim, falando. Tipo assim, ele virou pra mim, tipo, né, eu passei, ele, porque, sei lá, que o Gabriel está de castigo. Então, quando você fala melodicamente, você muda, né? Tipo assim, ele queria me perguntar e não queria ao mesmo tempo, porque ele não podia falar. Olha como que é a história da criança também, né? Então, assim, a mãe tinha falado, você vai ficar calado e você vai ficar de castigo. Então, ele não podia falar, mas ele podia cantar. Então, ele fez uma pergunta cantando. Então, existem algumas coisas que às vezes eu brinco, né? E às vezes a gente faz esse jogo melódico com algumas crianças, principalmente crianças autistas, crianças que às vezes estão experienciando agora a fala. Então, trabalhar com melodia também é algo muito importante, eu acho muito, muito válido. O efeito da adaptação, né? Então, a gente fala do treino prévio, do treinamento prévio. Então, você às vezes se preparar. Se você é desfluente, gago, você já tem uma experiência de falar em público que não te deixa à vontade, que te trava, né? E às vezes a gente fala assim, a trava é na boca, na língua, na garganta, né? Que são os pontos que eles mais comentam que travam mais. Então a gente vai observar o que está acontecendo, como está acontecendo, a gente vai dar umas estratégias, a gente vai dar a técnica mais adequada. E às vezes uma das treinos de adaptação que a gente tem é a pessoa fazer leitura no espelho, falar no espelho, conversar com ela mesma no espelho, né? Então é uma forma também que ajuda muitas vezes. A leitura em coro, como eu falei para vocês, é sem dúvida algo muito importante. Então, quando nós falamos a respeito de crianças que estão em idade escolar, adolescentes em idade escolar, a gente principalmente orienta os professores para não exporem essa pessoa a situações de leitura só, porque ela vai se estressar, ela vai se complicar, ela não vai querer, ela vai chorar, entendeu? Tem alguns casos da pessoa que fala assim, eu preciso ir no banheiro, né? E não volta mais esse banheiro, porque ela não quer, é uma ameaça para ela. Então, muitas vezes, quando ela se sente com dor, senta, né, e vai ler com mais de uma pessoa, ou com pelo menos com mais uma pessoa, essa leitura em coro, ela se torna mais ameno o sofrimento dessa pessoa, porque, gente, é um sofrimento, tá? Observem que acaba sendo um sofrimento, bom? Essas tarefas, então, são pequenas, né? São tipo sementinhas, mas elas se mostram muito valiosas, tá? E isso vai dando maior ganho e autonomia para a pessoa. A motivação e a determinação, elas são essenciais para o resultado positivo, né? E quanto mais você tem isso, a autoestima, né, também, mais o efeito positivo terapêutico você vai alcançar em maior rapidez, tá bom? Muitas pessoas, elas relatam então que a sua gagueira ela vai desaparecer completamente, tá? Em certas situações, como eu falei para vocês, através da fala com crianças, fala com um animal, quando elas cantam, falar em coro com outras pessoas, tá? Até mesmo falar de uma forma encenada, né? Às vezes ela tá usando um sotaque, ela tá representando um personagem, tá? Algumas vezes, quando a criança é pequena, muitas vezes é interessante que a gente comece a associar, porque eu já tive também experiência, inclusive com criança com disfonia. Então, era uma criança que ela gritava demais, né? 4 anos, e já estava na escola, porque os pais trabalhavam, nessa época eu trabalhava em Brasília, e ele ficava, né, numa situação de creche o dia todo, e de repente o menino passou a ficar áfano, ele não tinha mais voz, os pais foram no otorrino, descobriram que tinha um nódulo vocal, e foram descobrir porque o menino gritava muito e ele falava sempre como o Pato Donald, assim, ele sempre falava a voz do Pato Donald, tudo que ele falava a voz do Pato Donald. E se alguém contrariasse, ele falava assim bem grosso,
porque ele achava que a fala grossa ia intimidar a outra pessoa, e realmente o coleguinha ficava intimidado. Então ele sabia que ele se usasse essa estratégia, ele conseguia o que ele queria. Então ele tocava o terror lá na creche, e era um momento de autonomia que ele tinha, mas que isso foi causando outros problemas, né? Então a gente observa, não era uma disfluência, não era uma gagueira, né? Uma disfluência gaga, uma gagueira, mas ele tinha uma disfonia e isso ocasionou um problema fisiológico. E durante o processo terapêutico eu peguei o Pato Donald, né? Então o Pato Donald era o nosso amigo durante a terapia, ele ficava ali próximo da gente muitas vezes eu usava a inversão de papéis, então muita coisa que eu queria que ele fizesse, eu falava assim, nossa, Pato Donald, você podia me ajudar? Olha, por que aconteceu isso assim comigo e tal? E aí ele mesmo respondia, né, com a voz do Pato Donald, e a gente foi amenizando isso até que ele entendeu que ele podia até usar a voz do Pato Donald, mas não em todas as circunstâncias, que ele até podia usar em alguns trejeitos, algumas coisas para falar, mas que não eram em momentos só esporádicos, isso não era a fala dele, né? A voz dele era muito bonita, ele começou a gostar da voz dele. Então, assim, foi todo um processo terapêutico e teve um excelente resultado. E cada um com seu cada um, né? Cada um vai observar os seus detalhes. Então, o passômetro, tá? De uma forma geral, é aquela anamnese bem detalhada, personalizada. Então, existem algumas perguntas fechadas que nós fazemos, que são perguntas de praxe, mas sempre eu deixo no final para a pessoa falar, olha, existe alguma coisa, tem alguma pergunta, alguma informação que você acha importante que eu não perguntei, que você queira me dizer, né? E eu falo isso também para a pessoa, né? Você sabe por que você está aqui? Você tem ideia do que você veio fazer aqui? Quem que eu sou? Qual a minha função? O que você espera, né? É importante a gente também, porque às vezes a gente tem que nivelar a nossa expectativa e a expectativa do outro. Lembrem que eu falei para vocês que muitas vezes o que tá bom para uma pessoa tá muito ruim para outra. O critério do que é o melhor, ele é muito individual. E às vezes a gente também tem que colocar o que é o real do que é o ilusório. Porque tem pessoas que acham assim, eu vou ficar, né, tipo, a pessoa melhor falante do mundo. Não, mesmo melhor falante do mundo, se é que tem uma pessoa melhor falante do mundo, ainda tem esses momentos de deslize. E tá tudo bem, né? Então, durante a avaliação, eu costumo pela avaliação informal. E é interessante que se faça a filmagem de corpo inteiro da pessoa. Então, a gente, inclusive na anamnese, a gente pergunta se é possível fazer isso, né? Se a família e o paciente permitem. Muitas vezes eu já tive casos que eu falava assim, não, então tá, eu vou filmar no seu celular, porque fica pra você, você vai mandar pra mim. Aí eu fazia depois a avaliação e a transcrição, né? Que a gente vai ver depois dessa avaliação, filmagem, né, com perguntas abertas, né, e tudo, a gente faz uma transcrição dessa fala para a gente também ter uma ideia, faz a avaliação formal, tá, além dos itens acima, utilizando alguns protocolos que eu vou falar agora, e muitas vezes depois que eu faço, olha, eu falo para a pessoa, tá aqui, eu vou deletar, tá, mas você guarda aí, né, na sua memória. Porque tem pessoas que exigem, então a gente tem que respeitar, porque é a filmagem dela, a exposição dela, é a vida dela, né? Então eu sou assim muito transparente. Quanto à questão dos protocolos, tá? Nós temos dentro da ABFW, a ABFW é um teste de fluência produzido pela fonoaudióloga Cláudia Andrade. E dentro do protocolo de linguagem, ela tem o teste da fluência, que envolve a observação da ocorrência de 200 sílabas fluentes. Então, acima de 200 sílabas fluentes, você diz que a pessoa é um fluente adequado, um fluente normal, um fluente top. Caso a pessoa não consiga, a gente vai fazer o score, vai fazer uma porcentagem e vai observar, né? E dentro desses critérios que eu vou falar para vocês, a gente vai falar em torno de 3% de disfluências, palavras disfluentes, a gente já diz que a pessoa já tem uma gagueira ou uma disfluência gaga e ela precisa de terapia formal. O segundo protocolo que nós podemos usar é o teste de gravidade da gagueira, o SSI,
que é para a gente mensurar, tá, outros tipos de padrões. Então, eu gosto de usar esses dois tipos de protocolos, não são fáceis, é para todo mundo que eu faço esses dois? Não necessariamente. Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai meio que pegando um pouco o jeito e é interessante que a gente seja imparcial. Por isso que muitas vezes, eu falei para vocês, às vezes eu apago aquela primeira avaliação, mas eu faço algumas anotações, eu coloco tudo muito redigido, porque a cabeça esquece, é muita gente para cuidar da vida e tal. Então, muitas vezes eu ponho algumas peculiaridades lá na minha anamnese. Quando eu faço o meu histórico, meus pacientes têm uma pastinha virtual no meu computador e uma pasta, física, na qual eu coloco a data que ele foi atendido, o tipo de abordagem que foi realizada, bem sucinto. E coloco também algumas observações, anoto, e ele assina, a pessoa assina, ou o responsável assina, para dizer o dia que ela esteve lá na terapia. E a gente faz uma frequência, então mais ou menos eu tenho como escalonar, não, já está próximo de eu fazer uma próxima reavaliação, Bom, acho que naquele dia, por exemplo, eu planejei aquele dia para fazer a reavaliação. Aí a pessoa chega me falando, nossa, hoje eu amanheci gripada, indisposta e tal. Quer dizer, aquele dia não é o dia para eu reavaliar. Então, a gente tem que sempre lidar com a questão do bom senso. Quando a gente tem, então, os dois protocolos, o que é interessante que nós façamos? Quais são as observações que eles vão me deixar mais, mais à tona? Que eles vão me relatar mais, com mais avidamente. Primeiro, a frequência das disfluências. Como eu falei para vocês, no ABFW, a partir de 200 palavras fluentes, a gente já diz que ok, tá tudo bem, não precisa de intervir. A tipologia das disfluências, Eu faço mais repetição, eu tenho repetição e prolongamento, eu tenho hesitação, prolongamento e concomitante físico, quer dizer, então eu vou observar o que está acontecendo ali. É só naquele dia? Acontece mais em qual horário? Acontece mais em qual situação? Tá? Qual é a minha velocidade de fala? É uma pessoa que fala mais lento? É a característica dela? Porque a gente pergunta também um pouco assim, você se acha uma pessoa, Como que você acha? Você come muito rápido? Você anda muito rápido? Então a gente tem muito a ver com andar, falar, comer, pensar. Então, tem pessoas que são mais aceleradas, tem outras que elas se aceleram de acordo com a situação em que elas estão, no dia que ela está vivendo, naquela dia, aquela semana, tá? Então, a gente tem que também mensurar isso. Mas a gente, normalmente, quando está em sistema de terapia, a gente também observa mais peculiarmente, porque a gente acaba reavaliando, Toda terapia a gente se reavalia e reavalia também a pessoa. E o percentual, a gente diz que então, quando eu faço o teste ABFW de fluência e eu percebo um percentual com 3% ou mais de palavras fluentes, eu digo que a pessoa tem uma gagueira e eu vou fazer a intervenção direta. O SSI, eu já vou observar a frequência também das disfluências, O que está acontecendo, em quais momentos, como que é, às vezes a pessoa sabe até a causa. Foi quando eu fiz isso, quando eu tenho que fazer tal coisa. Então, às vezes a pessoa até mensura, tá? A duração dessas disfluências. A duração também é muito importante, tá? Que a gente faça. E quais são... Ixi, saiu errado ali, gente, mas é concomitantes físicos, Quais são os tiques, tá? Que ela apresenta. E pegando todos esses critérios, quando eu começo a avaliar, eu vou observar o nível de gravidade, se é um leve, se é moderado, se é severa. Quanto que essa gagueira interfere na vida, tanto social quanto econômica dessa pessoa, a ponto, inclusive, de pessoas não subirem de carreira, não conseguirem emprego, Quanto de impacto isso causa nela, E isso tudo é levado em consideração para a gente programar o nosso planejamento terapêutico. Existem várias linhas de terapias, tá? Eu, quando fiz o curso de fonoaudiologia aqui na PUC de Goiás, estudava muito, a gente tinha muita coisa do Von Hyper.
E eu gostava muito da linha da Sylvia Friedman, então eu usei muitos anos. Depois eu me encantei pela linha de segmento que a Regina Jacobovics usa, e é realmente assim a linha que eu mais utilizo. Existem pacientes que eu utilizo outras técnicas, que eu faço uma salada? Ok, eu acho que sim, porque eu não acho que a pessoa é única. Então, de acordo com a peculiaridade, de acordo com o que eu quero trabalhar, eu utilizo algumas técnicas diferenciadas. Mas os objetivos, eles normalmente não se modificam, tá? Os objetivos são estes: o aumento da coordenação entre as funções respirar e articular as palavras. Então, tudo eu começo pela minha fantástica máquina de fala. Então, mesmo crianças pequenas e em outras coisas, mastigação, criança que tem dificuldade de deglutição, crianças que às vezes são dificuldade de apraxia de fala, tudo eu acho que passa pelo respiratório, né? O sistema respiratório e articulatório. Então, esse é uma das coisas que eu mais utilizo, é que a pessoa conheça o próprio corpo. E eu acho assim que quando nós conhecemos o nosso próprio corpo, nós sabemos o que está certo, o que saiu um pouco da curva, nós sabemos como voltar para o eixo. E muitas vezes, quando a pessoa chega no consultório e nos conta algumas coisas, valide. Eu costumo validar muito, mesmo que eu não concorde com a afirmação que a pessoa faça, né? Mas eu observo e eu fico sempre atenta, porque a pessoa que conhece muito bem o seu corpo, ela passa muitas informações importantes. Então, eu acho que esse é o primeiro gancho para a gente ter uma boa efetividade do nosso trabalho terapêutico. Eu tenho também como objetivo o aumento da qualidade do planejamento motor. Então, se a pessoa ela sabe que o A ela vai fazer esse tipo de abertura, não é A, ela sabe que o I ela vai, né, às vezes exagerar, às vezes a gente começa com algumas vogais, começando a articulação de vogais, né, exageradas e tal. Então, ela começa a ter uma ideia do que ela tem que fazer com a língua, com o lábio, né? Se ela às vezes vai fazer, por exemplo, uma vibração, né, ela vai imitar o barulho de um carro, ela tem que molhar os lábios. Facilita a vibração de lábio, né? Porque se o lábio estiver seco, ela vai ter uma dificuldade de vibração de lábio. Então, assim, coisas pequenas, mas isso tem uma repercussão muito grande e isso vai impactar de uma forma mais positiva, né, no meu ponto de vista. E a gente vai ter a redução da velocidade da fala, então pessoas que falam muito rápido e pessoas que falam muito devagar, parecendo uma tartaruga. Vocês podem observar que a minha fala, ela não é uma fala rápida, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Isso também tem a ver um pouco com a minha personalidade, mesmo no auge do auge, né? Mas assim, eu já, como professora eu fui professora durante muitos anos de primário, especialmente maternal, jardim, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, assim, a gente às vezes, a pessoa você vai num certo ponto, mas aí tem hora que até a forma de você entonar, de você se impor é pela voz. E às vezes você, dependendo de como você fala, assim, as pessoas já sabem, ixi, agora quietou, agora vamos todo mundo fazer silêncio, vamos prestar atenção, né? Então, às vezes, a forma como a gente faz isso é interessante, com a minha velocidade de fala, com a forma como que eu vou me expressar, tá? Isso vai ter um impacto grande na minha comunicação com os meus interlocutores. O aumento do tempo de espera entre turnos, porque nós estamos fazendo uma troca de turnos. Sempre quando eu falo, o outro escuta. Já viram? Tem pessoas que às vezes, pela ansiedade, ela fala. Às vezes você faz esse tipo de inspiração, né? Você tá ali, você tá prestando atenção, mas você inspirou um pouquinho mais alto, aí a pessoa fala, espera, eu não terminei, peraí, espera a minha vez, né? Eu tô falando. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, às vezes a pessoa ela já tem isso, então, às vezes os ruídos da comunicação que ocorrem, né? Às vezes até uma inspiração um pouco mais alta. E a pessoa ela tem isso, então eu falo, o outro fala, é tipo um ping-pong, né?
Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta agora, se vocês querem fazer alguma pergunta no final, tá? Se tá tudo tranquilo, vocês também podem me dar um feedback por aqui, que a gente às vezes vai, né, falando e vai respondendo também, tá? Outro objetivo, a melhora do planejamento da linguagem. À medida que você vai melhorando, que você vai ampliando o seu vocabulário, você também pode ter mais tropeços, né? Então imagine você falando escatologicamente, dragonicamente, tudo com os mente, as palavras polissílabas em geral. Muitas vezes a gente não usa muitas palavras rebuscadas no nosso dia a dia, né? Na nossa linguagem coloquial. Mas se você tiver fazendo uma explanação para um grupo de eruditos, por exemplo, na apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, algumas coisas, alguns termos técnicos que vão ser necessários, eles podem te dar uma maior insegurança. Então, às vezes a gente lembra a história do planejamento, né, do efeito de adaptação, muitas vezes a gente faz o treino mesmo, né? Então, eu já tive algumas situações que a pessoa chegou para mim e falou, olha, hoje a gente não vai fazer terapia, hoje eu trouxe o meu trabalho que eu vou ter que apresentar para minha professora e eu quero que você treine comigo. Então, foi a terapia e a gente utilizou o material que era a apresentação que ela tinha que fazer, né? O aumento da manutenção do fluxo de ar ou sonoridade. Então, nós temos alguns sons, por exemplo, P, B. O P e B, como a gente sempre, né, conhece, são fonemas bilabiais que eu vou utilizar meu contato de lábio, só que no P eu vou ter maior saída de ar, é um fonema que eu chamo surdo, e ele é um fonema de impacto, né, por isso que ele chama de oclusivo, ele falou, parou. No B eu vou utilizar o mesmo circuito, eu vou utilizar os lábios, porém eu tenho uma vibração de prega vocal. Eu tô com a minha prega vocal em movimento, eu vou ter um tremor, então a minha saída de ar pela boca vai ser menor. Esse tipo de noção, algumas vezes, são interessantes. Nos fonemas que a pessoa tem um maior bloqueio, lembra quando eu falei do K e do G? Então, um é surdo, um é sonoro. E os dois eu vou utilizar a base de língua. Então, por isso que às vezes a gente faz gargarejo, né, para a pessoa ter uma sensibilidade naquela região, para ela observar que o movimento de língua dela tem que ser diferenciado. E uma das coisas que vai utilizar no dia a dia dela, à medida que ela vai ganhando autonomia, ela não vai ficar preocupada se um é surdo ou se um é sonoro. Ela vai simplesmente articular da forma adequada. Outros objetivos que nós temos, tá? A redução da tensão durante os bloqueios. Lembra que eu falei para vocês que a pessoa pode tensionar ombro, né? Pode fazer cabeça, pode ser piscamento de olhos. A pessoa mastiga lábio, né? Os tiques que podem acontecer também, quais as tensões que ela está apresentando, tá? Que podem ou não vir acompanhando. Então, isso vai determinar também a minha gravidade, né, e o meu impacto disso na minha vida. Contatos articulatórios mais leves, a gente vai trabalhar muito com a articulação mais tranquila, mais suave, né? E isso vai fazer com que se eu respiro melhor, eu tenho um contato articulatório mais tranquilo, mais suave, com certeza a minha fala vai ser mais adequada. O aumento da percepção das diferenças entre os sons longos e os sons curtos, surdo, sonoro, tenso e relaxado, né? Em criança, às vezes, a gente faz até a história do bonequinho de chumbo e da bonequinha de pano, né? Então, a gente faz, assim, algumas coisas para a pessoa entender isso. O que é esse processo? Então, dentro da terapia, a gente vai tentar usar um vocabulário próximo do mais concreto que a pessoa tenha para fazer associações, para que ela compreenda aquela informação e ela possa utilizar de forma mais assertiva. O planejamento da linguagem e a coordenação motora, como a gente já falou, as atitudes positivas frente à situação de fala. Então, é interessante, por exemplo, a pessoa está em processo de tratamento e às vezes ela fala,
calma aí, eu vou falar, espera aí, tem um pouquinho de paciência comigo. Isso até intimida a outra pessoa de fazer chacota com ela, né? Ela levando aquilo com bom humor e tudo, então aquilo facilita também e as pessoas vão ver que não adianta, né? Ela é desencanada, ela vai continuar falando e se você quiser falar e reclamar, e que fique à vontade, ela tá ali, ela quer passar o recado dela e deixa ela passar o recado. É interessante a gente não ficar completando as frases, tá? Isso também é uma das coisas que a gente tem uma certa ansiedade, mas a gente tem que calma, respira, tá? Deixa a pessoa, né, ter o momento dela falar. Eu quero também a melhora da atitude frente ao ato de comunicar-se, né? E reforçar a nova fluência, né? Com que eu tô falando bem, nossa, minha fala melhorou muito. Por isso a gente fala da questão do vídeo, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma mudança, por exemplo, depois de 3 meses, né? Porque a gente faz os planejamentos e aí cada terapia. Por que eu falo isso? Hoje todo mundo tá correndo. A maioria das pessoas não tem muito tempo. Hoje, até mesmo pelas teleconsultas, né, pelos teleatendimentos, tem pessoas que estão em alguns locais que é difícil para ela se deslocar, então ela fala, não, eu quero terapia, mas eu quero online. E muitas vezes a gente fala para ela, fala assim, olha, você lembra quando nós começamos, como você fazia muita força no lábio, como você não tinha, olha, se tinha, por exemplo, quando você falava os eram, por exemplo, 8 segundos, 2, né? Olha, hoje você já está com 15, com 16. Quer dizer, pequenas mudanças, a gente tem que começar a valorizar e a colocar isso para a pessoa começar a compreender, tá? Porque esses são grandes avanços. Às vezes são pequenos no número, mas muito grandes para aquela pessoa e para a gente também, enquanto terapeuta. Você fica feliz, né? Durante a terapia fonoaudiológica é necessário observar e analisar a gagueira, modificar atitudes e treinar novos padrões de fala para que se alcancem resultados satisfatórios. Como eu falei para vocês, é uma coisa que assim eu me reavalio também, né? Então, não só pela experiência, né? Pela forma como que a pessoa, eu tenho uns pacientes que eu aprendo muito com eles, gente, eu sempre aprendo, né? Eu acho que ali a gente está numa via de mão dupla, mas eu aprendo muitas coisas e muitas coisas que eles me falam é interessante para eu começar em prática com outra pessoa que às vezes nem é gago, mas que às vezes aquela forma, aquela abordagem que eu tive ou que ele teve para comigo foi interessante e isso vai impactar positivamente numa outra pessoa, num outro tipo de terapia, né? Então por isso que eu falo que é uma reavaliação de nós dois, né? Tanto da pessoa que eu estou atendendo quanto também do meu tanto pessoal quanto do meu trabalho profissional. Como eu falei para vocês, eu acho extremamente importante explicar a fisiologia da fala, utilizando recursos e vocabulário adequado à idade da pessoa. E esses recursos vão desde crianças, eu pego, então, como eu falei para vocês, eu pegava o Pato Donald, quando eu tenho um brinquedo, eu vou pelo brinquedo. Eu tenho um livro que é muito interessante, chama A Vida de Boris, A História de Boris, O Corpo de Boris, né? Então, assim, são livros que falam muito sobre isso, então mostram algumas estruturas de uma forma bem legal, bem engraçada. E aí a gente fala, ai, né? Agora nós vamos fazer xixi e tal, nós vamos ao banheiro. Vamos fazer de conta, vamos respirar, vamos ficar tranquilo, vamos trabalhar. E o músculo, eu falo do nome de músculos, né? Pelo menos os básicos do básico, eu acho que é interessante. Agora, quando a pessoa fala, dá um apelido para aquele músculo, para aquele exercício, eu também, ok, vamos utilizar, ó, hoje a gente vai fazer o exercício da gangorra, tudo bem? O que é a gangorra? Esconder a ponta de língua atrás do dente superior e inferior. Então, tem muitos exercícios que eu passo. Eles sabem muito mais o nome do exercício do que... Só de falar o nome, eles já sabem o que eles têm que fazer, né? E muitos deles dão os nomes, e dão nomes diferentes. Tem gente que dá nome diferente para aquele exercício da gangorra, e tá tudo certo, e a gente vai no script que ela pedir. Identificar e diminuir a tensão e o padrão respiratório inadequado, tá? Quando a gente tem um padrão respiratório adequado, então, porque a gente fala da ansiedade. Quando você está ansioso, você destoa, né? Você pode tanto ter a disfluência, quanto você pode ter o engasgo, né? E aí você não vai ter
a questão da fluência na fala, você não vai ter uma comunicação boa, você começa a se criticar. E a gente tem, por exemplo, pessoas que são adolescentes e adultos, eles se criticam muito mais do que olham as coisas boas. E a gente não é viver no mundo de Alice do País das Maravilhas, viver só no mundo cor-de-rosa, mas a gente já tem uma vida tão dura, as coisas estão tão difíceis, que quanto mais a gente levar as coisas com leveza, com bom humor, né, isso facilita para todas as pessoas. Então, é dizer, eu falo muito para as mães, eu gosto muito de trabalhar com multigestos, né? Uso muito metodologia das boquinhas, dedinho sim e outras coisas quando são crianças. Também eu utilizo muito mão disso, para crianças com apraxia de fala, para uma série de coisas. Mas eu também utilizo muito no dia a dia falar assim, olha, ok, muito bom. E quando não está bom, não está adequado, olha, vamos fazer de novo? Vamos melhorar? Eu acho que você pode fazer isso, vamos tentar dessa forma? Quer dizer, são formas de você dizer, olha, não ficou legal, mas nós podemos tentar de outra forma e pode ser que não seja hoje, pode ser outro dia, né? Então, eu acho que isso é algo que deixa a pessoa mais à vontade na terapia, porque querendo ou não, a gente está ali observando e a gente está ali para fazer críticas, né? Eu acho muito interessante, agora foi o dia dos professores, quando eu dava aula, principalmente para segundo grau, era muito engraçado, porque normalmente eles tinham as comemorações da escola e tal, e às vezes eles faziam, né, festa surpresa para os professores e tudo, e algumas vezes eles faziam encenações deles como nós, né, se posicionando como nós professores. E algo que eles sempre pegavam, gente, é o jeito de falar, de andar, de posturar. Então, assim, eram as coisas mais importantes. Às vezes eles tentavam até se caracterizar com a pessoa, mas o que mais chamava atenção era a forma como eles nos imitavam, né, no dia a dia. E muitos de nós, às vezes, falam, não, mas eu não faço desse jeito. Aí você fala, nossa, o pior que eu faço é isso igualzinho, é desse jeito, né? Então, tem umas coisas assim que realmente é muito, muito interessante a gente ver, sabe? E a gente se vê, né? É muito interessante. Cada pessoa ela vai ter um ritmo próprio, né? Então, não adianta nós falarmos que, daí 6 meses eu vou te dar alta, uma gagueira leve 6 meses, tá tudo bem. Não, pode ser que nem seja esses 6 meses e seja, às vezes, mais de 6 meses. Mas a gente tem uma margem, né, como eu falei para vocês, de reavaliar a cada 6 meses, porque quanto maior é o tempo que a pessoa é disfluente gaga, né, ela apresenta a gagueira, maior é a forma também como ela se escuta. Ela já está até acostumada auditivamente. Então, quando ela fala sem ter esse momento de deslize, ela acha estranho. Ela também acha, opa, o que aconteceu aqui? Ela não consegue acostumar. Então, às vezes, isso é um processo que leva um certo tempo. O que a gente fala é para não ter comparações com outros pares da mesma idade, com outros familiares, tá? Porque a gente tem que observar melhor através da pessoa se reavaliando com ela mesma. Como que ela fazia um tempo atrás? Como é que ela está hoje? E observar se há aumento do fluxo de informações. Eu consigo passar minhas informações mais tranquilamente, de uma forma mais efetiva? Ok, tá ótimo, isso é um avanço. O que a gente deve? Realizar orientações personalizadas. Por isso que a gente fala que existem alguns exercícios que são, né, como eu falei, cantar, fazer o efeito adaptação, trabalhar com situações assim que você antecipa algumas situações, né, para a pessoa. Porém, no dia a dia que você vai observar qual é a maior necessidade da pessoa e qual é a maior dificuldade que ela vai apresentar. Então, às vezes eu planejo minha terapia, mas naquele momento aquela pessoa não está muito receptiva, eu troco. Então, se eu não tenho o passo 1, o passo 2, o passo 3, a gente vai tendo as alternativas, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter outras estratégias para trabalhar aquela função que você quer. E, às vezes, chega um momento que eu mesmo chego e falo, olha, vamos trabalhar dessa forma?
porque eu acho que é melhor para você. E eu gosto muito de ouvir a pessoa, sabe? Então, assim, eu costumo perguntar: você tem alguma coisa que te incomoda mais? A gente tenta começar por isso, né? E às vezes eu acho que tem outra que é mais importante e a gente faz um casadinho, começa a trabalhar as duas juntas, né? Como eu falei para vocês, nós temos, então, o Instituto Brasileiro de Fluência. Ele fez uma parceria com o Conselho Federal de Fonoaudiologia há alguns anos atrás e eles lançaram uma cartilha que está pronta para download e ela fala sobre gagueira, conversa com os professores. Então lá vão estar listados várias estratégias, o que como a pessoa pode intervir, qual a melhor forma, como pode ajudar, tá bom? Esses sites que estão aparecendo aí, que são sites nacionais, né, Oficina de Fluência, o Instituto Brasileiro de Fluência, a Abra Gagueira, eu acho assim que são coisas muito importantes, tem informações muito mais específicas se alguém se interessar pelo tema, tá? Então eu acho que é uma coisa muito interessante também, se você quiser debruçar, estudar. Eu queria também ouvir depois de vocês, assim, se vocês trabalham também na área de disfluência, porque existem alguns fonoaudiólogos que é assim, gente. E quando eu era estudante, eu era a melhor aluna em audiologia, né? Mas eu sempre tive mais queda para fonoaudiologia clínica. Eu achava o exame muito impessoal. Trabalhei muito tempo, sim, na área de audiologia, né, numa clínica de medicina ocupacional, aqui no setor aeroporto, mas trabalhei em outras clínicas também, mas assim, fiz emissões autoacústicas durante muitos anos, né? Mas não é aquela história assim, meu coração não bate tanto, eu gosto mais na parte de terapia, eu gosto mais de ter essa integração, de quebrar cabeça, de fazer planejamento, replanejar. Então, a gente vai ter essas coisas, essas peculiaridades, né? Então, em outras profissões, como a gente tem a subespecialidades, então a gente vai observar. Mas eu sempre admirei muito a minha professora Tânia Maestrelli Ribas, que foi ela a professora que nos apresentou esse tema das disfluências. E foi ela que é sempre muito apaixonada, tanto é que hoje lá na PUC, agora não sei por conta da pandemia, mas tinha-se os grupos de disfluência para um encontro semanal, um encontro mensal, né? Então, assim, é uma coisa que eu não sei se ainda está funcionando, eu até não tive tempo de ver com ela essa semana, mas assim, é algo que eu acho que se vocês tiverem alguém que tem interesse, que queira pedir para observar, abrir esses sites, entrar nessas plataformas para poder estudar um pouquinho mais a fundo, tentar se conhecer, tá bom? Meu e-mail tá logo ali, né? Eu vou passar aqui ainda algumas associações de gagueira em outros países, tá? Também, para que vocês tenham uma ideia. Então, tem muita gente estudando, tem muita coisa que a gente agora com a neuroimagem está vendo que não é peculiar de um país, de um continente. Isso tem coisa de relação com estruturas cerebrais, então isso tem a ver com neuroimagem, neurociência, tá? Isso está dando um impulso maior para que pesquisas novas ocorram, novas abordagens mais assertivas ocorram, ok? E no mais, eu quero deixar o meu muito obrigado a todos e a todas que estão aqui. Deixe o meu e-mail, tá? Não vou falar para vocês que eu vejo ele todos os dias, mas podem deixar, se tiver alguma coisa, alguma pergunta que vocês às vezes queiram fazer, passou em branco, não tiveram oportunidade ou não quiseram, a gente vai agora abrir para o momento de perguntas, tá? Esse é meu telefone, que é o WhatsApp, que vocês também podem estar acionando. Se eu estiver em terapia, estiver atendendo, com certeza eu não vou ver, então vocês podem dar uma insistida, tá bom? Mas eu costumo retornar para todo mundo. E no mais, é dizer para vocês que quem não assistiu a primeira aula, é interessante que vá lá, pega lá a parte 1, porque já vai estar explicando mais os detalhes, né? De como elas ocorrem, o que pode estar acontecendo. Mas no geral era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês, né, tenham assim atendido a expectativa que vocês têm a respeito do tema. É um tema
que dá muita coisa para a gente falar, né? Mas no geral, a gente vê várias pessoas que trabalham fonoclínica que não gostam de pegar pacientes fluentes, infelizmente. Então, não é algo que todo mundo domine, né? E tá tudo certo. Tem gente que gosta de outras áreas, né? Eu meio que sou generalista, mas assim, como a minha experiência foi muito com disfluência desde o início da minha formação, né, e começo profissional, é algo que eu ainda estou aprendendo. Eu falei, inclusive, da outra vez sobre o canal Dicas da Fono, da fonoaudióloga Paula Moura, que é uma fono que eu sigo, eu acho muito interessante a abordagem, a forma, as coisas que ela coloca, tem muita coisa dela já no YouTube, ela tem coisas no Instagram, ela é toda, né, eu não sou cheia dessas coisas não. Mas tem muita gente que coloca algumas informações relevantes, então às vezes é interessante. Muitas vezes eu coloco algumas dessas informações dela para que a pessoa ouça, para que a pessoa, né, entenda algumas orientações para pais, para cuidadores, para familiares, né? Então tem algumas coisas que eu acho muito importante também, tem outras pessoas também maravilhosas falando sobre o tema, né? E é isso, tá? Eu vou agora deixar aberto para alguma pergunta, se alguém tiver. Senão a gente vai encerrar a aula de hoje e no mais, uma ótima tarde para vocês, tá? E que novembro venha, né, com uma expectativa maior, né, que é o Novembro Azul. A gente está saindo agora do Outubro Rosa, que foi o mês da conscientização do câncer de mama. Lembrando que câncer de mama não é prioritário só para a mulher, a gente tem câncer de mama em homem, em menor casos, mas também existem, né? E não só o câncer, eu acho que no mês de Outubro Rosa, a gente também tem que pensar em como nós, mulheres, estamos nos cuidando, né? Cuidando de nós, não só esteticamente, tá? Mas internamente, espiritualmente. Então eu acho que é um momento para que a gente avalie, tanto a mulher quanto o homem nesses meses, reavaliem as suas expectativas de vida, né? Tá chegando final de ano, aí tá todo mundo assim, meio, ai, o que eu consegui, o que eu não consegui, o que eu vou jogar pro próximo, né? Mas eu acho que é interessante, viu? A gente repensar, sempre é bom a gente repensar. E sempre eu acho que a gente está melhor hoje do que já estivemos. Com todas as dificuldades, eu acho que as experiências que nós vamos adquirindo ao longo da vida, elas têm muito mais pontos positivos, tá? Muito obrigada.